Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal. Seja bem-vindo para esse nosso encontro muito agradável mesmo com Dom Dilo Scherer, Cardeal, Arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Dilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom mês de setembro. Bom mês. Começamos hoje, 1º de setembro, nosso primeiro dia do ano e primeiro domingo também. Primeiro dia do mês, né? Primeiro dia do mês. O ano ainda está continuando, né? Hoje é o 22º domingo do tempo comum. 22º domingo do tempo comum. O nosso evangelho é Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois o versículo de 7 a 14. Quem se eleva será humilhado, né? E é geralmente um ditado que as pessoas gostam de usar, né? Uma conversa assim, né? Faz parte do evangelho, né? Interessante. Ao longo de toda a Bíblia, se faz a crítica do soberbo. Sim. O soberbo é diferente do orgulhoso. Soberbo é cheio de si. E soberbo que se sente superior. Superbum, né? Que ele se coloca para acima, se sente, né? Mais que os outros. Acima das pessoas. E na Bíblia também se mostra como o soberbo quer pelo menos estar de igual para igual com Deus. Esse é o grande pecado. Este é o grande pecado, né? E que não reconhece o seu lugar diante de Deus. Né? Não se sente criatura. Eu tenho medo de uma religiosidade da soberba. Uma religiosidade baseada numa certa soberba espiritual. Quando a gente quer mandar em Deus. Eu determino que... Eu mando, eu determino, eu exijo de Deus. Aí que Deus não faz. Calma lá, né? Deus detesta os soberbos e eleva os humildes. Também no Cântico de Nossa Senhora. É verdade. Né? Mas isso está em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento. Então, a soberba é um pecado contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Reconhecer a Deus acima de tudo. E por isso que também esse texto, esse ditado do Evangelho de hoje, né, quem se eleva será abaixado. Sim, porque o soberbo, o que faz? Ele se faz grande em base a si próprio. E nós temos sempre os pés de barro. Não tem jeito. Agora, quem deixa que Deus o eleve, portanto, o humilde que se põe na mão de Deus, se confia a Deus, Deus o eleva, Deus não se abala. Né? Por isso, o soberbo tem os pés de barro. Mesmo que levante muito a cabeça, mas uma hora ele cai. Né? Geralmente o soberbo, para ficar mais alto que os outros, geralmente ele pisa em quem está embaixo. Isso aí é uma das coisas que estão implicadas na soberba, é pisar sobre os outros. Para ficar mais alto. Para ficar mais alto. Então, olha, nada de soberba. Deus detesta os soberbos. Deus detesta os soberbos e acabam, muitas vezes, caindo na sua própria armadilha, né? Diz o Salmo também, né? Caem no laço que armaram para os outros. É verdade. Eles mesmos acabam pisando nele e caindo. É isso mesmo. Cuidado com a soberba. É pecado capital, né? A soberba é pecado capital. É um dos pecados capitais. Um dos pecados capitais, que é fonte, origem de tantos e tantos outros pecados, né? Dom Dilo, mas hoje nós começamos esse mês, a gente terminou o mês vocacional e existe um mês muito bonito, né? Que é o mês da Bíblia, que nós vivemos de uma maneira muito interessante. Aliás, todo dia, todo mês, toda hora é a hora da palavra de Deus, mas o mês de setembro tem esse momento especial para a gente dedicar à Bíblia, né? É verdade, é pedagógico isso. E nesse caso, a Conferência dos Bispos, a CNBB, que instituiu este mês assim temático, aliás, outros meses temáticos, Sim. Agosto, vocações, depois setembro, Bíblia, outubro, missões, assim. Né? Então, são meses que focam algum tema para evangelizar melhor. Então, claro, a Bíblia está presente o ano todo e está presente de maneiras que a gente às vezes nem imagina. Quem vai à missa não só ouve 3 trechos do Evangelho, da leitura da Bíblia.
4, porque tem os Salmos, Salmos também. também. São 4 textos. Mas depois, se a gente olhar as orações, a oração eucarística é toda ela baseada na palavra de Palavra Deus. de Deus. O prefácio, todo ele proclamado. O Creio em Deus Pai, também o Glória, eles são todos eles cheios da palavra de Deus. A Bíblia tá, durante 3 anos, ela está disposta em toda a liturgia, né, Dom Dilo? São os 3 ciclos do ano litúrgico. Então, se a gente vai à missa todo dia, se o católico vai à missa todo dia durante 3 anos, ele lê a Bíblia toda. Exatamente. Então, é mentira dizer que o católico não lê Bíblia, porque o católico lê muita Bíblia sim, porque... Sem perceber, às Sem vezes. perceber, ele está lendo a Bíblia, né? Na missa, mas é bom ler a Bíblia em casa também. Isso seria um hábito tão bonito, né? Em família, cada dia ler um trecho, né? E aí, de repente, também trocar reflexões, impressões, deixa as crianças também falarem, o jovem fala, a vovó fala, o que sentiu ao ouvir aquele texto. Isso é tão bonito e a palavra de Deus nos alimenta, nos forma, nos molda. Existem hoje métodos bonitos, né, de leitura da palavra de Deus, né? Leitura orante. A leitura orante é um método bonito que hoje está se difundindo muito para a gente melhor aproveitar a leitura bíblica. Dom Dilo, a Bíblia, ela precisa ser lida como um curso ou como espiritualidade? Como que eu leio a Bíblia em família? Como que eu faço isso para ter na minha casa? Às vezes a gente quer ser muito técnico ao ler a Bíblia, né? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não é um livro como outros livros, né? Que a gente começa, né, no A e termina no Z. Isso. Né? A Bíblia é uma biblioteca. Bíblia, em grego, significa livros, no plural. Então. De fato, a Bíblia, a nossa Bíblia católica, é composta de 72 livros. É uma biblioteca. Então, os 4 evangelhos já são 4 livros. Claro, os livros da Bíblia não são longuíssimos, mas são livros. Então, a gente não começa a ler no começo para terminar lá com Apocalipse. A gente pode escolher hoje, ou então este mês nós vamos ler o Evangelho de São João. Depois a gente lê as cartas de São João, porque elas estão correlacionadas. Ou então a gente começa a ler as cartas de São Paulo, aí vai lendo uma, e desta forma a gente aproveita melhor. Não é um bom método, como alguns às vezes fazem, de simplesmente, vamos abrir para ver o que cai. Roleta bíblica, né? Roleta bíblica. Isso é muito aleatório. A Bíblia deve ser lida, sim, sequencialmente, né? Ler sequencialmente. Você não precisa ler do Gênesis ao Apocalipse nessa ordem, mas se você pega Mateus, lê Mateus do começo ao fim. Se você pega João, o Evangelho de São João, lê do começo ao fim. Assim você tem a percepção de uma continuidade de uma mensagem. Nós temos que aprender muito a lidar ainda com a Bíblia. Graças a Deus, nesses últimos tempos, entrou muita Bíblia nos lares católicos, na mão dos católicos. Mas ainda temos que aprender a lidar com ela, né? Temos que aprender a lidar com ela. Agora, uma questão que me veio, talvez mereça um esclarecimento. Qual é a melhor tradução? Isso, Dom Dilo, é verdade. Qual a melhor tradução? Né? Nós temos boas traduções aqui em português, né? Nós temos aqui no Brasil, né? Sem dúvida, mas aqui a gente às vezes pensa que Jesus falou em português. São Paulo escreveu em português. Não é. Então, o que nós temos em português é texto traduzido. E o texto traduzido ou foi traduzido dos originais, não temos os originais integrais, então o que nós temos é traduzido de textos antigos, isto é, antigos exemplares. Quanto mais antigo, mais fiel, né? Ou então é traduzido de uma outra língua. Então vamos traduzir em português a partir do espanhol, a partir do italiano, a partir do francês. A unha tradutora em traditória. Então, tradutor, traidor. Então, já traduzir a partir de uma outra língua já não fica tão bem. Mas aí eu queria dizer o seguinte, tem muitos modos de traduzir, isso não deve estranhar. Então, nós temos quem faz uma tradução mais de cunho pastoral, outra que faz uma tradução mais técnica, mais exegética, no rigor do vocábulo, no rigor da expressão.
outros fazem uma tradução mais solta, mais livre, a partir do significado. Então, ninguém pode dizer simplesmente esta é a melhor tradução, esta é a tradução mais certinha. Depende, isso deixemos para os estudiosos. Mas existe, não é questão de certinho, mas existe uma questão prática. Eu, pelo menos, a gente tem a Bíblia da CNBB, que é a que a gente tem no lecionário. Então, ela é, ela é mais prática para a gente. Essa é uma questão de adoção. Né? De adoção, né? A CNBB encomendou a tradução a partir dos originais, Sim. sobretudo a partir da tradução, a primeira tradução latina da Bíblia, é a Vulgata Latina. Vulgata Latina. São Jerônimo, né, no século IV, fez a tradução dos textos originais para o latim, e nós temos então a Vulgata Latina. Isto é, a Bíblia em linguagem e no latim popular, traduzido a partir dos textos originais, gregos, hebraicos. Entender bem, né? Exato. Então, a tradução da CNBB foi feita a partir da Vulgata Latina, por isso é uma tradução muito fiel àqueles originais que são os de São Jerônimo, no século IV, né? E a praticidade está, porque eu lendo ali, eu escuto, é a mesma que foi do lecionário ali. E então, aí é uma questão pedagógica. A CNBB adota essa Bíblia para que ela esteja na mão de todos, assim como ela está também na liturgia. E assim nós tenhamos uma linguagem comum oficial, né? Uma linguagem comum oficial. Ela, porém, não exclui que haja outras traduções boas, né? É verdade, é verdade. O importante é ler a Bíblia e viver a partir dela. Dom Dilo, nós vamos terminar e o senhor, então, nos dê a bênção, né? Agora, se alguém chama essa tradução uma tradução comunista, pelo amor de Deus. Vocês já ouviram falar isso? Eu já ouvi. É uma ofensa. É um absurdo. É um absurdo, pelo amor de Deus. Não vamos avacalhar a palavra de Deus. Não, pelo amor de Deus. Não vamos ler desta forma, com este olho ideológico, a Bíblia. Acho que ninguém faz uma tradução comunista da Bíblia. Comunista não tem fé, desculpa. Comunista não vai fazer tradução da Bíblia. Leamos a Bíblia com fé, deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, que nos faz chegar ao sentido da palavra de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.